Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para que a gente possa fazer um estudo juntos, um estudo sobre um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, como vem sendo feito, né, pelo Departamento Doutrinário, os estudos sequenciados do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos um item que é muito, ele é um item muito breve, né? Se nós vamos fazer a leitura do Evangelho, nós vamos verificar que não é um texto muito grande, ele é um texto objetivo, ele nos deixa uma mensagem muito clara sobre o ódio, né? Como a Érica nos disse, em princípio, né, o título de uma palestra é Espírita do Ódio, né? Parece que vai ser uma coisa muito pesada. Claro que o sentimento do ódio não é nada agradável, né? Mas nós vamos fazer um estudo que vai ser bem esclarecedor para todos nós. Nós não vamos estudar o texto do Evangelho no começo da exposição. Nós vamos ler o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o ódio, ao final da exposição, e vai ficar mais claro para todos nós. Foi um texto que está no conjunto das instruções dos Espíritos, né, o Espírito Fenelon, que nos deixa essa mensagem no capítulo 12, que fala: amai os vossos inimigos. Então, a partir daí nós já podemos ter uma ideia do que Kardec nos diz e o que os Espíritos da Codificação também nos querem dizer quando fala do ódio. Esse primeiro texto que nós vamos começar estudando é um texto, essa sequência de slides, é um texto do Espírito Joana de Ângeles, que numa obra específica, num dos seus capítulos, trata dessa questão da raiva, do rancor, do ódio, de todos esses sentimentos negativos que ainda nós, enquanto humanidade, sentimos. E ela inicia: o ser humano, dominado pelas paixões de que não se deseja libertar, senão a golpes de ásperos sofrimentos, cultiva ódios injustificáveis, ressentimentos amargos, anseios de revides perversos. Esses inimigos, que residem no âmago do ser, agem contra os equipamentos celulares, envenenando-os com as suas toxinas e contínuas ondas mentais de desequilíbrio. Então, logo de início, o que Joana de Ângeles nos esclarece é que esses sentimentos, essas vibrações negativas, fazem mal, primeiramente, a quem nutre esse sentimento. E num mecanismo psicossomático, né? Somático relativo ao corpo e psíquico do espírito. Então, o pensamento, as vibrações, as ondas mentais negativas do espírito, né? Porque quem pensa é o espírito, atingem o próprio corpo negativamente, né? Por meio do perispírito. Isso é transmitido ao nosso corpo e, como é visto, às nossas células. As nossas células são intoxicadas pelos nossos próprios pensamentos. Disso resulta a queda das resistências no sistema imunológico, surgindo concomitantemente os distúrbios na pressão arterial, as arritmias, os problemas gastrointestinais, as variações de humor, sempre para negativo, as perturbações nervosas, quase todos resultados de somatizações enfermiças e de sintonias com espíritos levianos e perversos que pululam à volta dos seres humanos. Então nós temos o quê? Com isso, um retrato muito claro das consequências daqueles pensamentos que nós nutrimos. Porque a partir do momento em que o espírito pensa
e emite no universo esse pensamento, por uma questão de lei de atração, de sintonia, nós estaremos conectados, positiva ou negativamente, de acordo com o teor dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Então, se nós pensamos positivamente, nós estaremos atraindo companhias espirituais salutares. E se nós nutrimos pensamentos negativos, doentios, maléficos, nós somente estaremos atraindo para a nossa companhia espíritos que estão vibrando nessa mesma faixa mental negativa. Porque os nossos pensamentos são as formas de pensamento, né? São o produto das nossas emanações mentais que são projetadas no plano astral, no plano espiritual, as nossas formas de pensamento, que são projeções mentais produzidas por nós, né? E que inclusive adquirem forma e conteúdo e coloração específica. E se são pensamentos somente egoísticos, centrados em nós próprios, essas formas de pensamento elas vão gravitar em torno de nós. Então, somente. Assim como se nós pensamos algo positivo em relação a uma determinada pessoa, emitimos pensamentos de bondade, de paz, de harmonia, esse nosso pensamento, né, vai até aquela pessoa. E aquela pessoa vai sentir isso. Talvez não conscientemente, mas ela vai receber. Assim como todo aquele pensamento de ódio, de desgosto, de rancor, que nós, porventura, sintamos em relação a outra pessoa, essa outra pessoa também vai sentir essa emanação mental nossa negativa. Então, tanto ela pode ser afetada, mas ela, se estiver equilibrada consigo mesma, talvez nem vai sentir isso. Mas nós vamos. Nós, os produtores desse pensamento negativo, vamos ser os primeiros a ser afetados com isso. Né? Porque como existem até alguns contos, né, budistas que falam isso. Se eu vou oferecer um presente para alguém, e esse alguém não aceita esse presente fica com nós. Né? Fica com a gente. E se eu vou atirar lama ou areia, enfim, em outra pessoa, talvez essa lama que a gente vai atirar não vai atingir a pessoa, mas a nossa mão ficou suja, né? O nosso corpo ficou sujo. Um reflexo, então, dos malefícios que isso causa para nós mesmos. Né? Mantendo esses propósitos infelizes, mais se acentuam os transtornos orgânicos e emocionais, derrapando em auto-obsessões, né? Ou seja, o próprio indivíduo ele faz mal para ele mesmo. É uma auto-obsessão. E obsessões em relação a outro espírito, encarnado ou desencarnado. Obsessões variadas pela viciação mental e intercâmbio espiritual negativo. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência das sutis inter-relações, né, vibratórias de pensamento, aqui nós estamos todos envolvidos, entre encarnados e entre nós e os desencarnados. Nós estamos a todo momento cercados por espíritos, né, desencarnados que vão se aproximar de nós conforme a nossa vibração, conforme o nosso estado de espírito, mais ou menos elevado. E hoje em dia, na sociedade atual, né, onde nós observamos uma polarização muito grande no campo político, determinados assuntos comportamentais da sociedade, nós estamos vendo que, e ouvindo falar muito sobre o que? Sobre os discursos de ódio
que é uma forma de manifestação desse sentimento negativo. Tá? Porque o ódio eu posso nutrir ele em pensamento, em palavras e na internet. Né? Hoje muitos de nós temos acesso à internet, temos perfis em redes sociais, está se manifestando o que? O discurso de ódio na internet. E certamente a pessoa, para escrever, vamos dizer assim, um comentário, uma publicação ofensiva numa rede social, antes de escrever, ela pensou o que ela escreveu. Então ela já estabeleceu sintonia, certamente, com alguém, né, no universo. E aquilo vai se materializar, então, numa publicação. Então aqui é uma campanha que foi feita pelo Ministério Público Federal, com 4 dicas, né, maneiras para nós combatermos esse discurso de ódio na internet, que é o que? O respeito às opiniões, às escolhas, ao gosto dos outros, não curtir, não comentar e não compartilhar. É uma forma de isolar aquela publicação negativa. Né? Se algum nosso amigo ali na rede social publicou alguma coisa que foi ofensiva, grosseira, não dê bola para aquilo ali. Né? Não curta, não comente, não compartilhe, assim você vai isolar, neutralizar aquela publicação e daqui a pouco, né, já vai ser esquecido. 3. Não ameaçar ou inventar mentira sobre alguém. E 4. Pensar antes de publicar. Né? E aqui, publicar porque nós estamos no ambiente da internet, mas isso se aplica evidentemente a qualquer âmbito das nossas relações. Né? Se nós temos um pensamento, nós temos que vigiar não só o nosso pensamento, mas a nossa fala, porque o que nós falamos é reflexo daquilo que nós primeiramente já pensamos. Então, antes de fazermos qualquer comentário, vamos pensar antes. Aquilo é uma coisa boa, vai ser útil, vai trazer um benefício para aquela conversação que nós estamos mantendo? Se não, é melhor nós calarmos. Né? É melhor nós calarmos. Prossegue Joana de Ângeles agora, nos ofertando recurso terapêutico para os malefícios desse sentimento de ódio, de vingança, de rancor que nós temos. Uma única alternativa, porém, existe para que se possa adquirir a paz. Portanto, marchar na direção da felicidade que a lei de Deus proporciona àqueles que se comportam conforme esses soberanos códigos. Este valioso instrumento é o perdão, com sincero desejo de renovação e de felicidade do seu adversário, deixando-o seguir adiante, enquanto a si mesmo se propõe o esquecimento do motivo de ressentimento e do rancor. Quando alguém perdoa, elimina alta carga doentia de vibrações no organismo, passando a gerar outro tipo de energia, que procede da mente e se transforma em estímulos para a aparelhagem de que se constitui. O ódio degenera aquele que o produz, alcançando, não poucas vezes, aquele outro contra quem é direcionada a carga deletéria. Então aqui ela nos confirma o que nós estudamos. Ela pode quase sempre atingir a pessoa visada. Muitas vezes não atinge, mas a pessoa que produziu esse pensamento, que nutriu esse sentimento, sempre acaba sendo prejudicada. E quando nós, por exemplo, vemos alguém manifestando, né, por meio de atitudes, por meio de palavras, né, um pensamento odioso, falando mal de alguém, por exemplo, esse ódio, ele é uma maneira de falar da própria pessoa. O ódio, a palavra ofensiva, ela fala muito mais da pessoa que está proferindo do que da pessoa atingida. Porque de repente a pessoa que é ofendida, ela é ofendida o quê? Por inveja, por uma
uma frustração por um problema interno daquela pessoa que está ofendendo. Quem tem um desequilíbrio é quem está nessa vibração mental prejudicial. Essa pessoa tem um problema no interior dela, em vez dela voltar-se para si, ela elege um sujeito ou um objeto para descarregar toda a sua negatividade. Então ela está, na verdade, descarregando a sua insatisfação interna, o seu problema, a sua frustração em outra pessoa. Quando, na verdade, o problema está no seu interior. Né? No interior. Então, em vez de ela combater os seus inimigos internos, né, do seu espírito, do seu ser imortal, ela elege um adversário, um inimigo externo, e assim nós temos visto, né, ao longo da história da humanidade, grupos sociais perseguidos e ainda hoje, como nós vemos diariamente nos jornais, né, situações de violência, de linchamentos, né, que nada mais são do que uma vingança privada, e muitas vezes linchamentos que são até, não se sabe nem se aquela pessoa foi a pessoa, digamos, que cometeu aquele determinado crime, aquele ato, e a pessoa é simplesmente espancada, né, e morta muitas vezes pelos populares. Quer dizer, numa insatisfação com as autoridades, acaba sendo feita a justiça privada, a vingança privada, numa demonstração absolutamente lamentável de ódio, de desamor para o próximo. E o Brasil, segundo algumas estatísticas, é o país em que mais ocorre linchamento. Desculpando o adversário, sinceramente, e procurando apagar os sentimentos contraditórios que permanecem na mente e na emoção, o perdão faz-se automático e o bem-estar preenche um imenso espaço antes ocupado pelas emoções contraditórias do ódio, da mágoa e da vingança. O perdão funciona como um bálsamo sobre a ferida que foi aberta pela agressão do outro e, ao mesmo tempo, como resposta ao ódio que foi desencadeado, suavizando a dor do golpe experimentado. Quem perdoa, conquista-se e engrandece-se, proporcionando oportunidade de arrependimento e de recuperação ao ofensor. Então, o perdão, ele faz bem para a própria pessoa ofendida, que está se liberando de uma emoção negativa, e oportuniza a pessoa que foi a ofensora, né, que possa arrepender-se do que fez, liberar-se das culpas, das mágoas que carrega e prosseguir rumo à reparação das suas faltas. Enquanto seja preservado no íntimo o ódio, mesmo que disfarçado, o organismo se ressentirá na presença tóxica dessas vibrações doentias que o infelicitam. O perdão, porém, libertando a vítima, abençoa o algoz, ensejando-lhe também desfrutar da felicidade relativa que está ao alcance de todo aquele que deseja seguir as leis de Deus, crescendo espiritualmente. Perdão-terapia é, portanto, neste momento, o mais admirável recurso para a saúde e a felicidade do ser, ao lado do amor, do qual é extensão. Então, esse foi um termo cunhado pela benfeitora espiritual, perdão-terapia. Então, para a infelicidade, para a mágoa, para o ressentimento, que corrói o nosso sentimento, que intoxica o nosso ser. Perdão-terapia, terapia do perdão, que é uma extensão do amor. No fundo, o perdão das ofensas, como já nos disse Jesus, é uma expressão da lei de amor e de caridade, que é a grande lei regente do universo, que nos foi
ensinada no Livro dos Espíritos, e não só no Livro dos Espíritos, mas é óbvio, né, desde Jesus, né, que nos trouxe a lei de amor, que foi o grande exemplo de amor que nos foi deixado há mais de 2000 anos, e que o Espiritismo então recupera e traz, explica, né, alonga os ensinamentos de Jesus: amor, caridade, perdão das ofensas, né? Como aquela célebre frase, pergunta que foi feita por Kardec, né? Jesus falava em caridade. Como podemos entender a caridade que Jesus falava? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que, como dito aqui, vai beneficiar não só o ofendido, em primeiro lugar, porque vai quebrar aquele vínculo que estava ligando ele ao seu ofensor, e vai permitir ao ofensor então que siga a sua vida e recupere a sua vida, reparando os seus erros. E aqui nós trazemos também um ensinamento do nosso irmão Gerry Almeida, né, aqui de Osório, que no seu livro publicado no ano passado, Felicidade em Tempos de Crise, também nos fala do perdão como uma receita para a felicidade. Dizer: não existe uma impossibilidade para o perdão, mas o desejo ou não de praticá-lo. Não dar tanta relevância ao evento é decretá-lo com o tempo ao esquecimento. Por isso, o perdão não funciona através da imposição religiosa, mas pela conquista da consciência maturada na reflexão e na experiência. Perdoar é uma atitude consciente do sujeito que optou por se libertar das mágoas e ressentimentos, privilegiando sua harmonia emocional, física, espiritual e relacional. Então nós temos, e isso ele vai dizer na sequência, que em realidade quando nós falamos de perdão, não significa aquecer com aquele mal que foi feito, concordar com aquela atitude praticada. O que foi feito de forma errada, o que foi um crime, uma ofensa, quer dizer, continua sendo errado. O perdão, nesse caso, vai ser apenas um recurso terapêutico para libertar a vítima e o ofensor. Não significa simplesmente esquecer. Claro que com o tempo aquela lembrança ruim vai se perdendo, mas evidentemente que uma ofensa que nos foi dirigida é difícil esquecer, e não é esse o sentido do perdão. O sentido aqui do perdão é o quê? É não revidar, porque o esquecimento, a lembrança da ofensa, de uma agressão que recebemos, enfim, é uma questão física, é uma questão mental, cerebral. Nós vamos nos lembrar, é uma memória que nós temos, e nós não temos simplesmente como esquecer, como deletar do cérebro aquela memória que está arquivada, mas nós podemos lembrar do que passou e olhar de modo diferente, com outros olhos, e não desejar o mal, não desejar a vingança, que é isso que faz mal, porque daí nós recebemos uma atitude negativa que nos prejudicou e nós não cortamos aquilo. Nós vamos acrescentar mais mal e mais ódio que já foi gerado, e aí nós vamos revidar, e é isso que faz mal. E infelizmente nós temos aí na história da humanidade muitos exemplos de vingança, e a arte, a arte imita a vida, e nós temos muitos, a própria, para quem acompanha a novela da Globo, atualmente é uma história de vingança, uma história de vingança que inclusive o próprio autor da novela admitiu que se inspirou no romance de Alexandre Dumas, que foi um escritor francês do século XIX, que escreveu O Conde de Monte Cristo em 1844, que é uma história de vingança, de um homem, o Conde de Monte Cristo, de um homem que
foi traído, uma armadilha criada por sua sogra, né, que não queria o relacionamento. Perdoem se cometo algum equívoco nos detalhes, mas enfim, ele é acusado de um crime que não cometeu, vai para uma ilha isolada, né, numa prisão. Lá conhece um outro prisioneiro que lhe indica onde estava um tesouro perdido e que ensina técnicas de luta, etc. Então ele consegue se libertar daquela prisão, daquela ilha. O personagem Edmond Dantes, né? Ele se liberta da ilha, ele acha o tesouro e ele volta para a sociedade de onde ele foi tirado, volta como um homem rico, um homem nobre, para reconquistar aquela mulher que lhe havia sido tirada. Então, e ele vai se vingando daquelas pessoas que fizeram mal para ele. Ele é uma história muito parecida com a que atualmente está sendo televisionada. Em vez de se cortar o mal, de se retomar a sua vida numa outra direção, você volta a ver aquelas mesmas pessoas que prejudicaram e fazer o mal para elas e perpetuar aquele sentimento negativo. Então, como o próprio Divaldo já nos esclarece em muitas palestras, né, Divaldo Franco, o perdão, ele libera, né, ele corta o vínculo, rompe o vínculo doentio, né, que liga o ofensor do ofendido. Então, a disposição, e aí é o que nos diz também o Géry Almeida, a disposição para o perdão visa a libertar o sujeito que sofreu, de alguma forma, uma ação negativa, do corrosivo ressentimento que tanto malefício causa para quem o alimenta. Perdoar é uma atitude de coragem. A incompletude humana é o principal argumento para praticarmos esse ato libertador. Ressentimentos são algemas que retêm o indivíduo preso no pântano da infelicidade. O perdão é a atitude gloriosa que liberta o sujeito, como o pássaro que rompe as grades da gaiola, ganhando verdadeira liberdade, plenitude, felicidade. Uma passagem do livro, então, Felicidade em Tempos de Crise. Estamos na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós chegamos na mensagem do Espírito Fenelon, que nos diz, a primeira frase por si só, o primeiro período, a primeira oração, já é um ensinamento por si só. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. Nós estamos simplesmente nos igualando àquela pessoa que nos persegue, que nos odeia. E a frase de Jesus é: orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E essa mensagem está no capítulo que diz: amai os vossos inimigos. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, não tereis nisso mérito. Porque até aqueles de má vida também amam os que amam eles. Então tu não vai estar fazendo nada de extraordinário, gostando apenas de quem gosta. Né? Então a música do Roberto Carlos, na verdade, não vale nada. Tem uma música que diz: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Né? Aquela música não está refletindo esse ensinamento aqui. Né? Porque se tu gostar só de quem gosta de ti, que mérito tem? Não faz nenhum esforço de empatia, de compreensão em relação ao teu próximo. Né? E conclui Fenelon: Deus pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele.
né? E aqui, evidentemente, nós vamos interpretar essa frase de Fenelon, quer dizer, Deus pune, não como um juiz rigoroso. Nós sabemos que quando nós rompemos com a lei universal de amor, nós temos que simplesmente resgatar esse débito. Então é pelo próprio mecanismo de reparação da lei de causa e efeito, não é Deus que pune, nós mesmos que somos responsáveis por aquilo que fizemos e que vamos ter de reparar o nosso ato infeliz, seja nesta encarnação, seja no plano espiritual, seja no próximo encarnação. E aqui nós temos então, como eu costumo sempre trazer, né, a mensagem do Espírito André Luiz, que tem um livro muito bom, em que comenta as passagens do Evangelho. Eu sempre procuro trazer essas mensagens, e aqui ele comenta exatamente o item 10 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele, intitulado Vale a Pena. Trate as pessoas desagradáveis com os recursos do bem. Familiar crítico, não se ofenda. Amigo apático, dê atenção. Colega irônico, seja cordial. Irmão agressivo, não evite. Chefe ranzinza, tolere. Atendente rude, releve. Colega desleal, esqueça. Pedinte exigente, não condene. Vizinho grosseiro, não se irrite. Parente ingrato, continue ajudando. Vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência e compreensão, mesmo que você não possa ainda demonstrar afeto. O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. Então, isso também está no Evangelho. Quando Jesus nos pede, nos orienta a amar os inimigos, não quer dizer que tenhamos que nutrir pelos inimigos o mesmo sentimento que nós temos por aqueles que nos são da intimidade. É claro que nós não vamos manter o mesmo relacionamento. O que ele quer dizer é o quê? Exatamente a conduta do perdão, é não revidar, é não perseguir, é não desejar o mal. Então, em vez de nós estarmos praguejando contra aquele que nos prejudica, falando mal daqueles que nos prejudicam, vamos orar por essa pessoa, para que ela possa iluminar os seus pensamentos, iluminar o seu caminho. Vamos orar, vamos tentar o máximo possível compreender essa pessoa, não revidar, não partir para o conflito. Vamos nós sermos os pacificadores. Então, ainda que não tenhamos afeto, vamos ter respeito. Vamos tentar não nutrir nenhum sentimento negativo, de vingança, de retribuir o mal com o mal. Vamos retribuir o mal com o bem. Até porque nós relembramos do homem de bem, que é a passagem belíssima que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Sede Perfeitos. E aí são palavras do próprio Allan Kardec. Como se caracteriza o homem de bem? Como se pode reconhecer o homem de bem? E numa das passagens está dito: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então o homem de bem não vai publicar um post ofensivo no Facebook, porque ele não tem preconceito de nenhum tipo. Ele respeita as opiniões, as convicções dos seus semelhantes, e não lança anátema, que é reprovação, condenação, aos que como ele não pensam. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas.
e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. E aí é o ensinamento da oração do Pai Nosso. Perdoamos assim como nos foi. Pedimos perdão assim como nós temos perdoado. Então, irmãos, aqui eu retomo aquela primeira frase do Espírito Fênelon, que eu disse que por si só já era uma grande lição. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Essa orientação por si só já é um recurso no caminho da felicidade. Se nós não somos inteiramente felizes ainda nesta encarnação, é porque temos as nossas limitações, porque somos ainda espíritos imperfeitos, estamos num planeta que também está em evolução como nós. Então, evidentemente que a felicidade plena é inalcançável, mas uma felicidade relativa já podemos vivenciar já nesta encarnação, que é o que? A consciência tranquila, a fé no futuro, a libertação das mágoas, dos rancores e o perdão como um recurso terapêutico para a felicidade. Quantos males, quantas infelicidades são geradas porque nós simplesmente não conseguimos nos libertarmos, nos libertar de um evento, de uma situação que às vezes já faz mais de 30, 40 anos que aconteceu e a pessoa está ainda lembrando daquilo, vivenciando aquilo, se lamentando por aquilo, punindo aquelas pessoas, por orgulho, por egoísmo, às vezes a pessoa até já está desencarnada, lhe fez um mal e a pessoa continua a viver negativamente. Então possamos nos esforçar sinceramente em sermos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, como nos diz o Evangelho, que possamos nos amar, nos respeitar e começarmos desde já a construir a nossa felicidade. Muito obrigado pela atenção e que Jesus, os nossos espíritos protetores, nos ilumine, nos abençoe.